Os outros livros que eu posso dizer que marcaram a minha vida foram dois livros. Embora eu tenha lido muita coisa e haja outros livros importantes, eu não posso ficar me alongando muito, senão isso fica enorme. Foram dois livros que eu até já citei no Autobiografia de Leitura, porque eu me lembro exatamente quando eu os li e me lembro perfeitamente de qual foi o impacto desses livros sobre mim, no momento mesmo em que eu li, na época mesmo que eu li. Um foi esse aqui, quando eu tinha 16 anos, O Colecionador, do John Fowles, que é um escritor inglês da segunda metade do século XX. Ele é autor também de A Mulher do Tenente Francês, que eu fui ler muito tempo mais tarde, que é também um espetáculo. Quando eu li O Colecionador, ele me trouxe muitas coisas novas para a adolescente que eu era, porque praticamente me apresentou a alta cultura. Eu falei sobre isso no outro vídeo. Eu comecei através da personagem principal desse livro, né, da Miranda, que é estudante de arte, eu tive acesso a nomes de pintores, né, de compositores, embora alguns eu até já conhecesse, de escritores que eu não conhecia. E que aí, como eu me sentia muito cativada pela heroína do livro, eu queria conhecer as coisas que ela conhecia. Eu queria conhecer as pinturas que ela citava, os pintores que ela citava, os compositores que ela ouvia, os romancistas que ela estava lendo, né? E uma outra coisa, esse foi um livro. Tem poucos livros que me causaram esse tipo de efeito. Tem até outros livros que me causaram efeitos fortes, mas não este tipo de efeito, né? São poucos. Este foi um livro que eu me lembro que eu lia, e eu já tinha visto o filme, né, do meio para o fim, então conhecia a história. Eu lia e parava, colocava ele de lado porque eu me sentia um pouco amedrontada com o livro. Quem conhece a história de O Colecionador deve entender do que eu estou falando, né? Então ele foi um livro assim que me perturbou muito. E eu gostava muito, não só dessa parte de apresentação que o livro me fez, foi o primeiro livro que eu vi menção a obras da Jane Austen, que eu não a conhecia quando eu tinha 16 anos. E uma porção de pintores, né, como eu falei, e alguns compositores, nem todos que ela cita eu conhecia. Né? O Bartók, por exemplo, eu não conhecia. O Mozart eu conhecia, mas o Bartók não. E aliás, depois eu passei a ouvir o Bartók e gostar muito. E eu gostava, como ainda gosto, e ainda lembro de alguns trechos, dos diálogos que são verdadeiros duelos, né? Da personagem, né? Da Miranda, que está presa, né? Pelo colecionador do título. Ela é a prisioneira dele, né? Ela foi sequestrada por ele. E aí, ao longo do livro, eles têm uma série de diálogos que são verdadeiros duelos, né? Em que você vê um confronto de ideias, um confronto de ideologias, um confronto de posições de vida, né? De modo de olhar a vida, modo de olhar o próximo, modo de olhar a sua própria definição de moral, né? E agora, eu não sei se eu percebi isso naquela época. Agora, depois que eu já reli o livro, né, já mais velha, eu percebo também que é um grande livro em outros sentidos também. Nenhum dos dois personagens é simplista, é traçado de uma forma simples. Porque o colecionador é uma criatura, para mim, asquerosa, mas ele não é uma figura simples. Quem lê o livro vai perceber que ele é uma criatura com várias camadas, né? A sua deformidade moral, né? Ela tem várias camadas, ela não é simples. E a própria heroína do livro, a Miranda, ela não é simples, ela não é uma mulher, uma heroína simplesmente boazinha, né? Ela tem reveses, ela tem modificações ao longo do livro, ela faz algumas coisas no seu desespero de querer se libertar e depois ela volta atrás naquelas decisões que ela tomou, naquelas atitudes que ela tomou. Então ela também não é uma figura simples, embora ela seja evidentemente a heroína do livro, ela não é uma figura assim, feita com poucos traços, né? Me falta a palavra agora. Tem um crítico que tem a palavra certa para isso, né? Aqueles personagens que você pode definir com uma ou duas palavras e aqueles personagens que são mais elaborados, né? Ah, personagens planos.
Os personagens planos, né, que são aquelas figuras que você define uma ou duas palavras. E os personagens redondos, que são aquelas figuras complexas, né? Não há dúvida de que tanto o colecionador do título quanto a Miranda são figuras redondas, né? São personagens redondos. Você não consegue defini-los com poucas palavras. E o outro livro que eu também citei no vídeo, Autobiografia de Leitora, foi o Volta e Meia mencionado e festejado, e tem um vídeo sobre ele, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, dos russos. Eu também li esse livro aos meus 16 anos. Agora que eu penso que meus 16 anos foram assim uma idade marca para mim, né? Não sei se é para todo mundo, mas para mim foi. E eu me lembro que eu li esse livro e fiquei do ponto de vista da transcendência, do ponto de vista religioso, muito perturbada. Porque é um livro que faz através de um dos personagens, né? E em situações com outros também, a gente pode ver por esse lado, mas especialmente através de um dos irmãos, que é o Ivan, essa questão que é uma questão extremamente debatida e muito recorrente, né? Até o C.S. Lewis escreveu um livro em que ele fala também um pouco sobre isso, problema de sofrimento, que é a velha questão do se Deus existe e se Deus é bom, por que existe dor? Por que existe sofrimento? Né? E aí você tem o Ivan colocando a questão da morte de uma criança, né? Como é que você pode acreditar em Deus, acreditar num Deus de amor, diante da morte de uma criança, diante da morte de uma criatura inocente? E eu me lembro que nessa época eu estava justamente para começar a frequentar a igreja, né? Pouco depois eu estava frequentando a igreja e eu me lembro que eu havia lido Os Irmãos Karamazov e eu estava assim me debatendo com essas ideias, né? Existência ou não de Deus? Se Deus existe, ele se importa conosco ou será que ele não se importa, né? É um grande livro. Esse não é o único tema dele, mas é um grande livro. E foi um livro importante, foi um livro que me marcou mesmo. Também me perguntaram, né, colocaram para mim se eu não poderia mostrar alguns livros que eu guardo que são antigos, né, livros da minha infância. E aí eu vou mostrar alguns, não todos. Outros livros que o Mark Twain escreveu com o personagem dele favorito, que eu já mostrei no primeiro livro, né, Aventuras de Tom Sawyer, que eu leio desde os 10 anos. E aí depois eu fui ler Tom Sawyer Detetive, é o exemplar que eu tenho desde a infância. Esse aqui, As Viagens de Tom Sawyer. Essa série aqui, que são 9 livros, eu só vou mostrar o livro 1, que é uma série de um garotinho no internato inglês, escrito por um professor, o Anthony Buckerett, Johnny no colégio. E é uma série que conta as aventuras do Johnny, né? No internato, os professores dele, aquele professor assim, tipo bicho-papão, aquele professor que é um sujeito assim mais legal, com quem as crianças se entendem, né? O melhor amigo do Johnny que ele faz na escola, que é o Edson, as aventuras deles, né? Porque o Johnny é aquele tipo de garoto, ele é muito esperto e ele não é um menino assim, deliberadamente mal criado, nem deliberadamente travesso, como é o caso do Tom Sawyer, que é uma criança americana, né? Mas aqui você tem aquele garoto que diz, por favor, senhor, e toda aquela, né? Aquela etiqueta inglesa, né? Bem britânica, eu suponho. Será que as crianças de lá ainda são assim? Mas aí você tem o Johnny, que é aquela criança que ele ouve o galo cantar e não sabe aonde, né? Ele escuta as coisas pela metade, depois ele sai divulgando aquilo pela escola, né? Sem ter certeza se foi aquilo mesmo que ele entendeu. E aí ele cria uma série de confusões por causa disso. Muito legal. Esse é o primeiro volume, são 9. E eu li e reli também as aventuras do Johnny quando eu era criança. Nunca fez, pelo menos que eu saiba, nunca fez assim muito sucesso. Eu não vejo ninguém mencionar esses livros, mas são livros muito gostosos, muito legais, divertidos, né? E cheios de imaginação nas aventuras, né? E nas travessuras não intencionais, digamos, do Johnny. Mas muito gostosos de ler. Eu li muitas e muitas vezes todos eles. E esses aqui, que são os livros que eu ganhei ainda
ainda quando eu tinha 7 para 8 anos também. O primeiro livro do Monteiro Lobato que eu ganhei, esse é o exemplar mesmo que eu tinha, que eu tenho, né? Desde aquela época, desde que eu tinha 7, 8 anos, que eu ganhei de presente da minha mãe, o Saci. Esse foi o primeiro que eu ganhei, não é o primeiro da série, né? O primeiro é Reinações de Narizinho. Mas esse foi o primeiro que eu ganhei. E o segundo que eu ganhei, também da minha mãe, Caçada de Pedrinho. O exemplar mesmo, que eu tenho desde os meus 8 anos, mais ou menos. Acho que esses não estão com a data, curiosamente. Acho que nenhum dos dois tem as datas, mas eles são bem antigos mesmo.